Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula. Hoje é a aula número 17. Só queria relembrar os irmãos para que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, e compartilhem essas aulas, né? Hoje a nossa aula vai falar sobre os profetas vivos, a importância dos profetas vivos. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena, não é bem uma correção, mas só vamos abrir aqui só um pouquinho. Essa apresentação aqui, que foi da aula número 7, ficou algumas dúvidas, então eu só gostaria de esclarecer. Na verdade, eu coloquei ali os filhos da casa de Israel, deixa eu só continuar aqui, em ordem de nascimento, tá? Então, o que é que acontece? Eu não sei se ficou bem claro. Está em ordem do nascimento. Na verdade, aqui, Bilha, ela é serva de Raquel. Quando Lia, teve vários filhos e Raquel não pôde ter filhos, ela deu a serva Bilha e aí ela teve 2 filhos. E Raquel teve 2 filhos também, né? E Lia, não tendo mais filhos e vendo que Raquel começou a ter filhos, deu a sua serva, que era Zilpa, tá? Então, só para ficar bem claro, aqui as servas, tá? Elas não estão, a Bilha está do lado de Lia, mas ela é serva de Raquel, só porque fique na ordem correta, né, de nascimento dos filhos de Israel, ok? Então é só para esclarecer isso da aula número 7, se alguém ficou com dúvida, ok? Então vamos continuar então aqui a nossa aula número 17 hoje, né, que nós vamos falar sobre a importância dos profetas vivos, tá? E para começar, hoje nós temos vários GPS, né? Antigamente tinha o GPS, o aparelho mesmo de GPS, né? Hoje está em todos os celulares, né? Praticamente nos smartphones tem aí vários tipos de GPS. E esse GPS nos leva, né, para lugares que a gente desconhece o caminho. E o Senhor sempre teve homens santos também para guiar o seu povo no caminho de volta à sua presença. Então o Senhor chama esses homens de profetas e podemos afirmar que eles são GPS espirituais, que nos ajudarão em busca do reino celestial. Eles são homens que estão conectados ao Senhor através do seu Espírito por revelação direta dele. Tá? Então nós podemos afirmar que os profetas são os nossos GPS espirituais nos dias de hoje. Cada época tem o seu profeta que o Senhor o preparou desde a eternidade para que ele tivesse naquela época e fosse o profeta do Senhor naquela época. Por isso é muito importante darmos ouvidos às palavras dos profetas atuais. Claro que os anteriores e as escrituras também são importantes, mas o profeta atual nos diz coisas referentes aos nossos dias de hoje. Então é muito importante também ouvi-los. Elder Macon, que ele diz assim: o profeta verdadeiro é aquele que tem um testemunho de Jesus, aquele que sabe, por revelação pessoal, que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e que ele deveria ser ou foi crucificado pelos pecados do mundo. Aquele a quem Deus fala e que reconhece a voz mansa e delicada do Espírito. Profeta verdadeiro é aquele que porta o santo sacerdócio, que é um administrador legal, que tem poder e autoridade de Deus para representá-lo na terra. O profeta verdadeiro é um professor de retidão, a quem foram reveladas as verdades do Evangelho e que as apresenta a seus semelhantes, para que assim possam tornar-se herdeiros da salvação no mais alto grau nos céus. O profeta verdadeiro é uma testemunha viva, que conhece e que testifica. Tal pessoa, se necessário, prevê o futuro e revela aos homens o que lhe é revelado pelo Senhor. Ok? Então isso é
o elder Bruce R. McConkie, que foi um apóstolo, né, como já comentamos. Outro apóstolo que comenta algumas coisas a respeito do profeta, né, é o elder Mark Peterson. Ele diz assim: do profeta Amós aprendemos que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aí ele diz: o Senhor nunca realizou um trabalho sem um profeta à testa dele. Então o elder fala assim: Deus simplesmente não opera senão através de profetas. Nunca houve um período na história da igreja, desde Adão, passando por todas as dispensações, em que não haja lidado através de seus profetas com o povo. Este é um dos princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Deus obrará apenas através dos profetas. Então, essa é uma outra citação importante para a gente entender a importância dos profetas. Para aqueles que não lembram, né, as dispensações do Evangelho é um período de tempo em que o Senhor tem pelo menos um servo autorizado na terra que possui chaves do santo sacerdócio. Então essas são as dispensações conhecidas: Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, o profeta Jesus Cristo e Joseph Smith. E outros iniciaram uma nova dispensação do Evangelho. Aqui podemos colocar os profetas nefitas e também de outras tribos de Israel, provavelmente, que tiveram seus profetas, que um dia vamos conhecer, né? Foi prometido isso lá no livro de Mórmon, que o Senhor falou também às outras tribos de Israel, tá ok? Então, quando o Senhor organiza uma dispensação, o Evangelho é revelado, novamente, para que o povo daquela dispensação não tenha que depender das dispensações passadas para o conhecimento do plano de salvação. Porque normalmente quando há uma dispensação, e essa dispensação pode ter entrado em apostasia, precisa novamente que o Senhor revele o plano de salvação àquela nova dispensação. Isso aconteceu com todos esses profetas, né? E especialmente com o profeta Joseph Smith. Então a dispensação iniciada, né, pelo profeta Joseph Smith é conhecida como a dispensação da plenitude dos tempos. Por quê? Porque é a última dispensação. Essa dispensação é a responsável por preparar a terra para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, que está próxima, e essa então, ele está até dessa dispensação e continua do outro lado do véu até dessa última dispensação. Outra citação importante que a gente precisa lembrar, né? O presidente Spencer W. Kimball testificou que o Senhor dirige a sua igreja, foi um profeta, né? Na verdade, ele foi um profeta quando eu era um jovem da URM, né? Naquela época nem tinha o URM, mas era um outro programa chamado AMM, né? Associação de Melhoramentos Mútuos, e ele era o profeta quando eu era um jovem, e quando eu fui para a missão, ele visitou a nossa missão São Paulo Norte, né? Como um profeta, e a gente pôde estar junto com ele. Então ele diz o seguinte, que o Senhor dirige sua igreja através de revelações a seu profeta vivo. Ele advertiu os santos de que não deveriam rejeitar os profetas vivos como fizeram os antigos, porque suas mensagens não vieram de forma dramática, né? Então ele diz assim: eu testifico ao mundo de hoje que há mais de 1,5 séculos os céus mais uma vez se abriram e desde aí as revelações têm sido contínuas. Testificamos ao mundo que a revelação prossegue e que os cofres e arquivos da igreja contêm as revelações que nos vêm mês a mês, dia a dia. Testificamos igualmente que desde 1830, quando foi organizada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sempre houve e sempre haverá, enquanto existir tempo, um profeta reconhecido por Deus e seu povo, para interpretar o pensamento e a vontade do Senhor. É uma coisa interessante que precisamos lembrar, né? É que essa é a última dispensação. Essa igreja não vai deixar de existir. Nunca vamos ter um período até a volta do Salvador Jesus Cristo sem que haja um profeta vivo sobre a terra. Hoje o nosso profeta é o presidente Nelson, né? Russell M. Nelson é o profeta de Deus para os nossos dias. Uma outra coisa importante sobre a doutrina dos profetas está lá na seção 101 de Doutrina e Convênios, né? O Senhor explicou que para os santos, né, que tinham sido expulsos de Sião, lá no Missouri, e com uma parábola. E ele demonstra de forma maravilhosa como é importante ter um profeta vivo. E mais importante ainda
né? Mais importante ainda é ouvi-lo. Ele compara o profeta vivo, usando a metáfora antiga, a um atalaia numa torre. Esse atalaia aqui que está... O atalaia que está lá na torre. Porque estando lá na torre, ele vê muito longe. Então, estando numa posição mais elevada do que os outros, esse atalaia poderia ver quando o inimigo estava se aproximando e assim avisar o seu povo para se preparar e não ser destruído. Essa parábola mostra que os santos do Missouri sofreram e perderam a proteção por não terem ouvido as palavras do Senhor através do seu profeta. Pois o Senhor tinha exigido que a mim se construa uma casa para a salvação de Sião, e os santos não conseguiram fazer isso. Então, ele diz depois, a Escritura diz, não obstante, Sião escapará se procurar fazer todas as coisas que lhe ordenei. Mas se não procurar fazer todas as coisas que eu lhe ordenei, visitá-la-ei de acordo com todas as suas obras, com aflição dolorosa, com pestilência, com pragas, com espada, com vingança e com fogo devorador. Vamos ver um pequeno filmezinho que é do Instituto. Vamos ver se ele passa aqui, falando um pouquinho sobre isso. Ops, deixa eu voltar aqui. Por que não está indo? Vamos ver se é aqui. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre, que nos avisam dos perigos de nossa época. Quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir. Ok. Então, só exemplificando o que o Senhor queira nos ensinar nessa palavra, nessa parábola, lembra que a nossa visão, às vezes, ela é muito limitada, né? Como mostra aqui essa gravura que eu fiz aí, né? E lembra, o profeta de Deus, ele está numa posição mais elevada, então ele vê muito mais longe. Às vezes a gente pode até não entender. O Senhor mesmo diz que a gente precisa, às vezes, usar de paciência, né, para entender as palavras dos profetas. Que às vezes a gente não entende de imediato, né, as coisas que eles estão nos avisando, né, mas no futuro a gente vai ver. São homens que são humanos,
Podem cometer falhas? Podem. Né? A Escritura está cheia de alguns erros que os profetas cometeram, como Moisés e alguns outros profetas, mas nunca, né? Nós vamos ver isso na sequência, o Senhor nunca vai permitir que um profeta desvie o povo da igreja. Por que eles cometem erros? Porque são humanos. Né? Mas os erros que eles cometem, irmãos, comparado com o da maioria de nós, né? São coisas mínimas, né? São aquelas fraquezas humanas como todos nós temos, né? A gente vê mesmo no F4, né? Se lamentando pelo fato de alguns sentimentos, alguns erros que ele tinha cometido, né? Mas que são irrelevantes, né, para o Senhor no sentido de pecados graves. São coisas mínimas, tá ok? Então, outra coisa, a Igreja de Jesus Cristo está numa posição que vê o inimigo ao longe e como ele trabalha e age, porque tem profetas vivos que falam com Deus, porque isso são chamados pelo Salvador tanto para advertir sobre a iniquidade como também para proteger o povo do Senhor. Por isso o Senhor se refere a seus profetas e líderes como atalaia sobre uma torre. Está ali em Isaías, Ezequiel fala sobre isso. Alguns exemplos das Escrituras que a gente conhece, né? Segundo Reis, né? 6, 7 a 9, vamos abrir aqui. Eu não coloquei ali, mas está nas Escrituras. Tá? Vamos só abrir aqui um pouquinho. Deixa eu só trocar aqui Então, lá, segundo Reis, aqueles que quiserem abrir, é um exemplo, né, de profeta. Aqui está falando sobre Eliseu, né, que fez flutuar um machado. E também, no verso do 7 ao 10, diz assim, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. E o rei da Síria fez guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era, né, o profeta, mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou alguém àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e guardou-se ali, não uma nem duas vezes. Né? Então aqui o Senhor estava alertando o profeta a respeito de uma guerra que estava vivendo, que os israelitas não deveriam ir por aquele lugar. E tem outros exemplos. Eu gosto também da advertência que o Senhor faz lá em Doutrina e Convênios, né? Na seção 89, que é a seção que fala da palavra de sabedoria, e hoje a gente percebe claramente, né? Talvez na época não fosse percebido, né? Mas hoje a gente percebe, diz assim, ó, eis que em verdade assim vos diz o Senhor, devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração dos homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando esta palavra de sabedoria por revelação. A gente sabe que o álcool e o fumo, que são parte da palavra de sabedoria, eles são o início para a entrada em outras drogas. E ele fala que haveria homens conspiradores, a gente vê isso, né? O que as drogas fazem hoje, né? Na vida de muitas pessoas. Então o Senhor já advertiu isso há muito tempo atrás. Por isso ele deu a palavra de sabedoria. Um outro exemplo, já vimos antes, é a proclamação ao mundo, né? Feito pela primeira presidência, o Quórum dos 12. Né? A proclamação, a família, foi um dos exemplos. Outro exemplo, mais recente ainda, foi em 2001, na Conferência Geral, né, o presidente Hinckley, que era o profeta naquela época, ele disse assim, não sei o que o futuro nos reserva, não quero passar a impressão de negativismo, mas desejo trazer-lhes à memória as advertências das Escrituras e os ensinamentos dos profetas que estão constantemente diante de nós. Não consigo esquecer a grande lição do sonho de Faraó sobre as vacas magras e as vacas gordas, e as espigas de milho grandes e as miúdas. Não sei quem lembra, isso foi dado em 2001. 7 anos depois, 2008, houve um grande problema nos Estados Unidos. Muitas pessoas perderam suas casas,
As casas, eles deviam mais ao banco do que as casas valiam. Foi um período de grande aflição para muitas pessoas nos Estados Unidos. E o profeta já tinha advertido, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E aqueles que foram sábios e ouviram a palavra dos profetas, né? Puderam invertar de perder suas casas. E, enfim, houve grandes crises bancárias, é só procurar na história, né? Como eu falei, outra foi a proclamação ao mundo. Naquela época não se falava das coisas que a gente vê hoje, né? Casamentos entre pessoas do mesmo sexo, os papéis, né? do marido, da esposa, do homem e da mulher, né? A nossa condição, que não é no nascimento, a gente já era homem ou mulher lá na pré-existência, né? Já vimos isso, tá? Então, também foi dado lá bem antes, né? Os profetas já vinham advertindo, e aqueles que se basearam nas palavras dos profetas tiveram menos aflições do que outras pessoas. Doutrina e Convênios 21:6, né? Aquilo que eu falei, né? Antigamente, diz assim: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca. Está falando do profeta. Aqui estava falando do profeta Joseph Smith, mas vale para todos, né? Com toda paciência e fé. Lembra que eu falei agora há pouco que precisamos às vezes ter paciência e fé? Porque às vezes a gente está numa posição de que a gente vê muito restritamente, e o profeta vê muito amplamente. Então, assim fazendo, olha as promessas que o Senhor faz para aqueles que ouvem as palavras dos profetas. Assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória do seu nome. Tem um fato interessante. Quando estava se construindo o templo de Navu, conta que as pessoas tinham carroças e os carroceiros iam buscar pedras, né, longe. E tinha lá um pequeno precipício, né? E um dia o profeta estava lá fiscalizando as obras e disse para um desses carroceiros: você tem um chicote bom aí? Ele falou: não tem. Então compre um chicote bom, né, quando voltar à cidade. E ele seguiu as palavras dos profetas, né? E um dia ele estava lá para carregou as pedras e era um precipício, né? E o cavalo se assustou com uma cobra que passou na frente, e a única maneira dele evitar que a carroça caísse junto com ele num precipício foi chicotear os cavalos para que eles andassem para frente, né? Então isso está lá registrado na história da igreja, né? Um fato simples, corriqueiro do dia a dia, mas de alguém que ouviu a palavra dos profetas. E tem muitos outros exemplos aí na história da igreja que a gente poderíamos citar aqui, mas não é o caso agora. O elder M. Russell Ballard, ele ensinou sobre a proteção que vem por termos um profeta vivo. Ele diz assim: é algo grandioso, meus irmãos e irmãs, termos um profeta vivo, profeta de Deus em nosso meio. Quando ouvimos o conselho do Senhor, expresso por meio das palavras do presidente da igreja, nossa reação deve ser positiva e imediata. A história demonstra que há segurança, paz, prosperidade e felicidade quando se responde ao conselho do profeta. Olha que citação importante. Outra coisa, irmãos: o profeta vivo detém todas as chaves. Apenas o profeta vivo tem autoridade para falar para toda a igreja. Ninguém mais tem. Só ele pode interpretar as Escrituras e falar para toda a igreja. Os apóstolos não têm isso. Os apóstolos falam para toda a igreja, mas usando as palavras, as doutrinas já existentes. Se alguma coisa nova, precisa ser falado alguma coisa para toda a igreja, é o profeta de Deus que faz isso, que fala por toda a igreja. Outra escritura importante, ele diz assim: pois eis, em Doutrina e Convênios, 43, pois eis que em verdade vos digo, que recebestes um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. Mas em verdade vos digo, que nenhum outro será designado para receber esse dom, a menos que seja por meio dele. E isto vos será por lei:
Não recebereis os ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos, e isso vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que não vem de mim. Essa é uma escritura importante, irmãos. Já surgiu muitas pessoas dizendo que tinham recebido revelações, que tinham recebido comunicações do Salvador. Tinha um, inclusive, que tinha umas pedrinhas lá, Iron Page, lá no início da restauração. E tudo isso cai por terra. O único, irmãos, que pode receber a revelação é o profeta de Deus. Então, para que não sejais enganados, a gente precisa ouvir o profeta vivo. Mesmo que um apóstolo, e eles não vão fazer isso, venha e diga e dê alguma revelação para a igreja, se não vier do profeta, irmãos, não é de Deus. Eles não fazem isso, é claro. Né? Isso é importante a gente entender. Outra coisa importante, o Senhor jamais permitirá que o profeta vivo descaminhe a igreja. Esse aqui foi um profeta, né? O presidente Harold B. Lee. Ele diz assim: eu lhes presto o meu solene testemunho de que temos um profeta vivo, vidente e revelador. Não dependemos unicamente das revelações do passado, contidas em nossas obras padrões, que são maravilhosas, mas que agora, em 1966, quando ele disse isso, ele não era o profeta, era um apóstolo, né? Temos um porta-voz a quem Deus revela sua mente e vontade. Se eu não me engano, nessa época, o profeta era David McKay. Revela a mente e a vontade. Eu não tenho certeza se é David McKay ou depois dele o Joseph Fielding Smith. Um desses dois. Agora, de cabeça aqui, eu não lembro. Temos um porta-voz a quem Deus revela a mente e a vontade. Deus não lhe permitirá que nos desencaminhe. E como tem sido dito, Deus não removerá de nosso lugar se tentarmos fazer isso. Deus nos removerá de nosso lugar se tentarmos fazer isso. Não precisam preocupar-se. Deixe que o Senhor e a direção de Deus fiquem, portanto, com o Senhor. Não tentem encontrar falhas na direção e nos assuntos que são atinentes somente a Ele e a seus profetas por revelação. Então isso é muito importante, né, irmãos? O Senhor não vai permitir. Antes disso, essa pessoa nem seria um profeta. O presidente Wilford Woodruff também ensinou o mesmo princípio. Ele diz assim: eu digo a Israel que o Senhor nunca permitirá que eu ou qualquer outro homem que seja presidente dessa igreja vos desencaminhe. Não está no programa, não está na mente de Deus. Se eu tentasse, o Senhor me removeria de meu lugar, e isto ele fará com qualquer outro homem que tente desviar os filhos dos homens dos oráculos de Deus e do seu dever. E se nós conhecermos toda a história das Escrituras, o Senhor nunca permitiu que um profeta desviasse o povo de Deus. Um profeta escolhido por ele, verdadeiro, o Senhor nunca permitiu. Todas as Escrituras, a Bíblia, o livro de Mórmon, né? Nós não encontramos nenhum profeta que desviou o povo de Deus. O Senhor não permite, não está no plano de Deus que isso aconteça. Ok? O presidente Ezra Taft Benton também foi um profeta. Ele colocou 14 princípios fundamentais na obediência ao profeta. Então, vamos ver o que ele ensina. Primeira coisa, ele diz ali: o profeta é a única pessoa que fala pelo Senhor em todas as coisas. O profeta vivo é mais vital para nós que as obras padrão. Não que a gente despreze as obras padrão, elas são maravilhosas e importantes, mas o profeta vivo é mais vital. O profeta vivo é mais importante para nós do que um profeta morto. Por quê? Porque ele vai falar as coisas que nós precisamos hoje. Não que um profeta que já faleceu não possa ter nos dado grandes ensinamentos como deram. O profeta jamais desencaminhará a igreja. Os profetas não necessitam de nenhum treinamento ou qualificações terrenas especiais para falar sobre qualquer assunto ou agir em qualquer questão a qualquer tempo. Ele continua: o profeta não precisa afirmar assim diz o Senhor para nos dar escritura. O profeta nos diz o que devemos saber e não necessariamente o que queremos saber. O profeta não está limitado pelo raciocínio humano. Parece que isso
exemplifica bem, né, o profeta numa torre, né, lá no alto da torre como um atalaia, né? O profeta pode receber revelação sobre qualquer assunto, temporal ou espiritual. O profeta pode muito bem aconselhar em assuntos cívicos também. Os dois grupos que têm mais dificuldade em obedecer ao profeta são os orgulhosos instruídos e os orgulhosos ricos. Parece que esses têm mais dificuldade em ouvir a palavra dos profetas. 12. O profeta não será necessariamente popular no mundo ou entre os mundanos. O profeta e seus conselhos... Na verdade, muitos dos profetas, inclusive antigamente, né, foram apedrejados, expulsos, né? Leí, Jeremias e outros profetas tiveram grandes dificuldades, né? 13, né? O profeta e seus conselheiros compõem a primeira presidência, o quórum supremo da igreja. O profeta vivo e a primeira presidência, siga-nos e serão abençoados, rejeite-nos e hão de sofrer. Quais são as principais responsabilidades de um profeta? Primeiro, testificar de Jesus Cristo e ensinar o seu evangelho. Essa é a principal responsabilidade. 2. Tornar conhecida a vontade do Senhor. 3. Denunciar o pecado e advertir de suas consequências. E 4. Profetizar eventos futuros. Se você acompanhar os profetas vivos, todos eles testificam de Cristo e ensinam o seu evangelho. Eles tornam conhecida a vontade do Senhor. E denunciam, claro, o pecado e advertem de suas consequências. E também podem profetizar eventos futuros. Quero testificar, irmãos, que nós temos hoje na igreja o profeta presidente Russell M. Nelson. Talvez será conhecido como o profeta dos templos. Nunca se anunciou tantos e tantos templos. Saiba que essa é uma responsabilidade única. Só o profeta de Deus pode anunciar um templo. Ninguém mais. Só ele tem as chaves para anunciar um templo. Claro, ele pode até pedir para que outros anunciem, mas a chave é dele de anunciar um templo. Nem os conselheiros, nem os apóstolos têm essas chaves. É exclusiva do presidente da igreja. Outras chaves que são importantes no presidente da igreja, só ele pode fazer o cancelamento de um selamento. Os seladores do templo, aqueles que têm o poder selador, podem selar as famílias e abençoar as famílias, mas se alguém um dia precisar que um selamento desse seja cancelado, somente o profeta de Deus pode fazer isso. Só com a assinatura dele e a anuência dele, uma ordenança pode ser cancelada, porque isso tira bênçãos. Tá? Somente o profeta de Deus pode fazer isso. Então, testificamos que temos um profeta, precisamos ouvi-lo atentamente. Talvez a grande pergunta que a gente possa fazer, para nós mesmos, quais são as principais coisas que o nosso profeta tem dito para nós nesses dias. Se a gente pegasse e fizesse uma compilação, muitas coisas. Uma coisa que chamou a atenção é que ele disse que não suportaríamos, as provações, as dificuldades que haveriam de vir. Isso ele já disse há alguns anos atrás, se não tivéssemos o Espírito do Senhor conosco. E assim, tem muitas outras coisas que ele nos ensinou. Ok? Então, hoje a nossa aula se encerra por aqui. Lembrando que nós temos assuntos ainda que vamos falar sobre ordenanças e convênios, templos, as estratégias de Satanás, depois vamos entrar no mundo espiritual, nos graus de glória e assim por diante, vamos seguindo. Os irmãos podem perceber que agora nós falamos bastante sobre expiação, sobre pré-existência, já falamos, e agora estamos na fase da parte que na nossa vida na Terra, e depois vamos falar da nossa vida depois dessa Terra, ok? E assim nós vamos seguindo num cronograma
que eu acho que fica interessante para que a gente possa entender a doutrina, né? E lembrando que se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, usem o e-mail pessoal, eu procuro responder. Eu acho que já respondi todas as que fizeram, né? E os irmãos podem fazer algumas perguntas, se eu souber eu posso responder, senão algumas são perguntas muito difíceis que não há revelação, né, sobre elas, ok? Então, ficamos por aqui, obrigado por estar conosco, compartilhem, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.